Mas eu questiono um pouco essa coisa, quando a gente fala de agenda, você falou de dormir às horas certas, comer nas horas certas. Tudo bem, dizem que constância faz bem pra todo mundo, mas eu acho que a gente tem uma coisa de se respeitar também. Quando dá, é claro. Produzo mais à noite, produzo mais de dia. Claro. Gosto de fazer o exercício. Porque às vezes a pessoa tá com mais dificuldade de se organizar e colocar o ócio e tal. Talvez ela não, o ócio dela não seja exatamente ver uma série no domingo, depois da macarronada da casa da avó. Não, o meu ócio é na quarta noite, quando meu marido vai ver o futebol. E eu quero ver outra coisa. A minha vida é essa, eu trabalho muito fim de semana. Então pra mim, ter um momento de ócio numa terça-feira à tarde, talvez se isso... é o momento que eu tenho, quem sabe eu foi vou usufruir. Quem sabe foi essa coisa meio diferente da sua rotina que fez até facilitar que você aprendesse onde enfiar esse ócio. Porque eu acho que essa semana muito quadrada, igual pra todo mundo, de segunda a sexta, das 9 às 5, de vez em quando, sábado, das 9 uma, sei lá. Isso meio atrapalha muita gente. Cara, isso é obsoleto, né? Mas ainda funciona isso muito. É porque, por exemplo, já, isso tá mudando. Se você pensar que o horário comercial das coisas, que às vezes são atividades que você precisa fazer, se o horário daquilo que você precisa tá nesse esquema, acaba que você tem que se enquadrar nesse esquema. Eu não posso ir... Tudo bem que ninguém mais vai a banco, mas é muito difícil eu marcar uma consulta médica que seja às 8 da noite, às 10 da noite. Tudo bem, eu também não quero que os médicos trabalhem 18 horas por dia, mas eu acho que podia as rotinas serem mais variadas. Flexíveis, para todo mundo. Até escola, cara, porque assim, eu vi uma vez, acho que nos Estados Unidos, uma mãe que entrou na justiça para mudar o horário da aula do filho, porque o menino tinha mega dificuldade em acordar de manhã, como as crianças têm, por exemplo, a Alice, a Marina acorda às 5h30 e vai tomar banho. A Alice, eu vou acordar ela ali 6h15, assim, ela é uma dificuldade para tirar. Lá em casa é um quarto com as duas. E assim, essa mãe conseguiu provar, porque eu acho que tem estudo sobre isso, falando que adolescente realmente precisa de mais sono e que acordá-los assim tão cedo, você está prejudicando ali o aprendizado, e ela conseguiu mudar esse horário. Então, quando eu li isso, eu vi assim, gente discutindo isso, falando que realmente o horário de escola não poderia ser tão cedo. Se for olhar pelo relógio biológico das crianças, dos adolescentes, não poderia ser tão cedo, que isso afeta um pouco o aprendizado. Gente, não sei se isso está certo, está errado. Chama sem razão, esse pode, mas foi uma coisa que eu li. Mas pra mim faz sentido. Né? É extremo, do tipo, começa às 7 horas da manhã, que é bastante cedo para qualquer pessoa, inclusive hoje em dia não abarca nem às vezes as dificuldades de deslocamento das pessoas. É isso que eu ia dizer, isso minhas filhas que vão pra escola de carro, eu fico imaginando uma criança que tem que pegar talvez aí o ônibus que vem cheio, então tem que acordar mais cedo ainda, às vezes, sei lá, 4h30 da manhã, 5 da manhã pra ir pra escola. Eu acho que a flexibilização dos horários, as coisas, poderia ajudar as pessoas a colocar o ócio como uma coisa natural, que tem que ser encaixada no meio das atividades ali, e que cada um conseguisse ter mais autonomia sobre essas possibilidades. Mas eu sei que a gente tá falando aqui de utopia. E tem alguns países aí que você tem aula que começa só 9, de 9 às 15, por exemplo. 9 às 15. Né? Quando você fala de flexibilidade de horários que facilita, eu acho que pode ser uma grande cilada, na verdade. Porque quando você não tem uma semana que é de segunda a sexta, e sábado e domingo você não vai ao seu trabalho, é um pouco mais automático, eu acho, sabe? Com a rotina flexível, essa minha vida de autônoma, por exemplo, é muito fácil eu me perder e ficar fazendo, aí de repente pipoca uma herpes aqui, que no meu caso fala muito de baixa imunidade, aí eu vou pensar, peraí, minha imunidade está baixa, por quê? Tô dormindo direito? Tô descansando? Aí eu vejo que não. Sim. Entendeu? Porque ficou dependendo de mim. Sim. Aí é mais difícil. Não, mas eu acho que, sem dúvida, a flexibilidade, eu acho que facilita... Não é que facilitaria as coisas, acho que talvez abra oportunidades, a flexibilidade, mas vai demandar mais disciplina. Sim, que demanda total, que pra mim é um problema, porque disciplina não sabemos do que se trata. Não nascemos com essa coisa aí que chama disciplina. A rotina ajuda, né? A rotina ajuda. Ajuda os indisciplinados. E eu, por exemplo, eu decido e desdecido as coisas 30 vezes. Aí, não, mas ainda tem aquela massa murcha ali na fruteira. Não vou lá no sacolão hoje. Sabe? Faço isso muito. Ainda tem fruta aqui em casa. Tem. Vai ser aquela massazinha murcha assim, ó. Uhum. Mas porque tem que ter muita disciplina. Eu que tenho bastante flexibilidade, sei disso. Porque se eu deixar...
me perco. Ô, gente, me conta, vocês gostam de passar os momentos de ócio em casa ou fora de casa? E se for em casa, vocês têm um cantinho especial da casa que você fala, que gostoso, aqui é meu cantinho de relaxar? Eu não tenho, mas dizem que isso é bom, sabe? Tudo que se colocar, tipo o horário, não precisa ser um horário rígido, das 5 às 7, não, mas assim, é o meu sábado à tarde, é a minha segunda, sei lá quando, diz que é bom. E espaço diz que é bom também, porque parece que você entra numa vibe. Eu tenho um quarto que é meio escritório, assim, que é o que eu uso pra fazer coisas. Então é o meu quarto de fazer coisas. É onde eu escrevo pauta do podcast, Mas onde isso é também eu ócio? costuro. Mas E o não é ócio? ócio, não. Não, mas é ócio também. Sua costura é ócio? A minha costura, por exemplo, é ócio. Então é um lugar que não é exatamente pro ócio, mas é o meu lugar de fazer coisas, inclusive o ócio. Ele fica ali. Mas é aquela coisa, né? O ler deitada e vai na cama. Gente, eu tenho rede em casa, mas uso pouquíssimo. Por quê? Eu tenho Não espaço, porque eu não lembro, eu não paro, porque é difícil parar. Viu? Eu tenho que botar a rede na minha agenda do ócio. Mas ela fica lá penduradinha, só te esperando e você não vai pra ela. É, assim, eu Olha. coloco, quando não está em uso, eu coloco as duas pontas no mesmo gancho. Sim. Mas sim, é É só fazer assim. só fazer isso. Eu preciso abrir um armário, pegar uma escada. Não. Porque rede é o Tá lá, conceito cara, do tá lá. ócio. Fala sério. Rede é eu o preciso conceito. usar. Rede é o ícone, assim, né? quase Perfeito. pode ser um belo, assim, marco pro É. ócio, né? Se a pessoa E tem eu- uma rede, é porque ela tá pensando em se Pelo dedicar ao menos ócio. a intenção. A intenção existe. então, bonito. E eu amo planta, ainda não tô com a casa cheia de planta do jeito que eu quero, mas que falando aqui, vou caprichar nesse cantinho da rede. Vou deixar ele mais verde, vai ficar gostoso. Boa. Eu, se eu ficar em casa, é muito difícil pra mim, assim. Então, seu ócio é fora? Meu ócio, ele mistura um pouco com lazer, mas também uma forma de eu praticar o ócio é fazer caminhada. Assim, eu gosto muito de... Como eu moro na Pampulha, né? Eu faço caminhada ali e tem um cantinho, assim, que quando eu tô querendo dar uma descansada mental, assim, que eu vou hoje, que é o Parque Ecológico ali da Pampulha. Porque muita sombra, muita árvore, e às vezes eu deito no chão mesmo, assim, em cima de um monte de folha seca, e Delícia. fico olhando pra cima, ou encosto numa árvore, tem muita árvore lá que dá pra subir e ficar. É um lugar que descansa a minha cabeça, e às vezes quando eu quero um momentinho de ócio, ou de descanso mental mesmo, quer dizer, né, no meu caso é a mesma coisa, eu vou pra lá e ó, na arvorinha maravilha, lá, e esse é fico um privilégio. vendo um monte de passarinho, Olha, eu vou contar. Recentemente, eu me permiti e eu programei um fim de semana de ócio. Foi delicioso. Eu estaria sem as meninas. Eu tenho uma prima muito querida que mora no Rio. Eu tinha sido convidada para uma festa no Rio, eu fui pro Rio. Ai, que E delícia. eu tive momentos de ócio maravilhosos. Foi delicioso. Na praia. Também. Aliás, não só. praia é uma coisa não bem só na ociosa. praia estimula Então, muito, eu né? tive não dois gosto. momentos na praia que eu fiquei sozinha, em 2 dias, em 2 praias diferentes, sozinha. A Lu, minha prima, detesta a praia, né? Não adianta nem convidar que ela não vai. E eu amo, cara, eu vou lá. E aí eu tinha um compromisso em Ipanema, e saindo de lá, eu já fui com a roupa de ir pra praia por baixo. Fui pra praia e fiquei lá, assim, ó, olhando, viajando no movimento do mar, olhando pro Morro Dois Irmãos. Foi muito gostoso. Esse momento em que eu não pensava em nada, não tinha nada pra fazer, não tinha horário. Eu tinha o quê? Que decidir se eu ia tomar um mate agora ou depois. Se eu ia comprar um biscoito Globo também, para acompanhar, sabe? Era só isso. Ai, que E foi delícia. muito gostoso. E aí, eu senti que foi uma pausa. Ela veio num momento muito importante, sem eu perceber. Ela tinha sido muito estratégica na minha vida. Porque eu tava num... E aí, de repente, eu tava lá, eu tava na praia, eu não tinha mais nada pra fazer além de descansar. Mas que bom que olhar você uma consegue revista. curtir. Foi muito bom. E aí eu voltei pro corre da vida reenergizada. Coisas mudaram na minha vida. Foi impressionante. Que delícia. Programar esse ócio. Delícia, gente.